Mãe atípica, você sabe o que é PDI e a importância desse documento no autismo? Desde que a gente começou o tratamento do B com terapia canabinoide, no meio do isolamento, sem terapia nem suporte, a gente entendeu que era preciso traçar um plano. O que a gente esperava no desenvolvimento dele? Em quanto tempo? Como que a gente ia estimular isso? E fomos fazendo as coisas acontecerem aos poucos, mas sempre tentando planejar para realizar. Quando o Gabriel fez o curso de ABA e o B voltou para a escola com laudo, a gente conheceu o Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI, uma ferramenta incrível que terapeutas e professores usam para avaliar e orientar o seu trabalho com crianças neurodivergentes e com outras deficiências. É um documento enorme, cheio de detalhes técnicos muito importantes, mas também muito difícil para ser usado em casa pela família. Então, óbvio que pensamos, para facilitar, depois de muito estudar os modelos de PDI profissionais, desenhamos um bem simples para ser usado em casa, para que mães e pais tenham um documento de organização, orientação e registro sobre todo o estímulo que é feito ao longo da rotina, seja o exercício da forma repetido 20 vezes no caminho da terapia, o pedido para lavar louça, que a gente diz que é para ajudar em casa, mas também trabalha as questões sensoriais, e tudo mais que a gente inclui no dia a dia deles, com o objetivo de estimular e ensinar. Agora você tem um plano para te ajudar a organizar tudo isso. O Plano de Desenvolvimento Individual Familiar do Instituto Solana é uma ferramenta doméstica para ser usada em casa e que vai facilitar muito o seu dia a dia e o direcionamento dos estímulos que você vai fazer com o seu filho. Então, você vai colocar detalhes importantes sobre a sua família, sobre a história da criança, sobre o aprendizado, sobre estratégias que funcionaram e que não funcionaram. Por mais que a gente já saiba a história, diferente de uma anamnese, de uma entrevista quando a gente vai passar com um profissional, aqui a gente vai retomar alguns pontos da história da criança para pensar sobre eles e pensar como são as melhores formas de estimular o desenvolvimento dessa criança. A gente vai colocar quem é o médico, quais foram as orientações que o médico deu, quais são os objetivos do tratamento com esse médico, que vai precisar conversar com o médico na próxima consulta. A mesma coisa sobre psicólogos, as orientações, os objetivos do tratamento, o que a gente precisa conversar no próximo planejamento. Mesma coisa terapia ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo, suporte da terapia canabinoide. E também professores, quem o nome da AT, se a idade está ajustada ao ano escolar, ou seja, se essa criança em algum momento foi passada por uma sala de crianças mais velhas ou se ela foi retida em uma sala de crianças mais novas em algum momento, qual é a diferença daquilo que é cobrado, né, na escola para a idade que ela tem biologicamente mesmo e quais são os objetivos escolares do aprendizado dessa criança. A gente vai falar também sobre o tratamento, então quais são os medicamentos escolhidos. Aqui a gente vai colocar o canabidiol, quais os outros medicamentos que essa criança também toma, quais os horários de cada medicamento. E aqui a gente vai fazer, por exemplo, a hora que a gente coloca o horário e a dose e o objetivo da medicação, a gente entende que se a gente tiver um objetivo, por exemplo, pela manhã, de uma criança mais agitada, um medicamento que é para deixar essa criança mais ativa durante o dia, para ela desenvolver mais atividades, a gente vai colocar esse horário aqui e vai colocar que ela está mais ativa. A gente pode colocar com setinhas, com cores. E aí, se a gente tem um horário onde ela está medicada para ficar mais calma, a gente vai colocar aqui e vai indicar aqui também nesse quadro de horários. A hora que a gente indicar os medicamentos aqui, a gente vai olhar pensando nessas questões. Então, se aqui eu tenho um medicamento que vai subir a energia dela, é um bom horário para atividade física. Qual é o melhor horário para aprendizado? É na hora desse pico do remédio ou é um pouco depois, quando a criança já está um pouco mais calma? Ou se ela precisa realmente do pico do remédio para conseguir estudar? Qual é o melhor horário de descanso para ela? Qual é o melhor horário de sono? Então, também, se a criança toma algum remédio para dormir, para ajudar a facilitar no sono, quanto tempo esse remédio demora para fazer efeito, para a gente conseguir colocar na rotina ali, que ela vai dormir naquele horário quando o remédio estiver fazendo efeito. Tudo isso a gente consegue ajustar aqui com esse plano. O gráfico que a gente fez lá atrás, no passo 3, também trouxe para a gente alguns pontos que são as prioridades de trabalho, né? Então, a gente vai anotar aqui quais são as prioridades de trabalho para entender que as atividades e as estimulações que a gente for fazendo em casa têm um objetivo. Quais são os sonhos, quais são os objetivos
que a gente tem, né? A gente quer fazer essa estimulação por quê? Quais são as metas? A gente já passou lá pela aula dos sonhos e metas, então aqui é um espaço para a gente registrar isso e ir colocando passo a passo. E por último, a gente tem aqui o plano de ação, que é realmente o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer. Tá? Então, a gente tem aqui em cima quais são as metas, ou seja, aquilo que a gente precisa fazer, né? Que a gente já definiu aqui na nossa listinha de metas. A gente vai passar elas para cá, de acordo com essa classificação lateral que eu já explico. Depois a gente vai entender facilitadores e preferências. Quais são os hiperfocos que a gente consegue relacionar com aquela meta? Quais são os personagens favoritos que a gente consegue relacionar com aquela meta? Quais são os facilitadores que a gente consegue usar para trabalhar aquela meta, tá? Métodos e recursos. Usando esses facilitadores, quais são os métodos que a gente consegue? Então, um livro daquele personagem, um vídeo educativo com uma música que a criança goste, a gente fazer uma paródia e fazer com ela um vídeo sobre aquilo. Quem são os nossos aliados? Quem são as pessoas que vão ajudar a gente? Médicos, professores, terapeutas, mas também a sua rede de apoio. Então, quem são os familiares que podem te ajudar? Você tem algum amigo que entende um pouco mais sobre aquele personagem que a criança gosta e talvez ele possa te ajudar a montar uma atividade educativa com o personagem? Quem são as pessoas que podem ajudar a gente dentro de cada meta, tá? E aí, a classificação lateral, a gente tem então as habilidades acadêmicas, que são escolares, de leitura, de escrita, de soletração, matemática, línguas, o que a gente precisa que essa criança aprenda para desenvolver as atividades na escola. As habilidades de vida diária, então aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, se vestir, cuidar da nossa aparência, organizar os nossos pertences, saber ir e vir, lidar com dinheiro, lidar com essas questões mais práticas da vida. Depois a gente tem habilidades motoras, então coordenação motora, olho, relação entre olho e mão, equilíbrio, natação, se a criança consegue jogar bola, andar de bicicleta, tudo isso. Depois habilidades sociais, que são os comportamentos, as atitudes, a gente sabe bem, a gente fala o tempo inteiro de habilidades sociais, né? Depois as habilidades de recreação, então respeitar regras de jogos, de esportes, preferências por esportes, qual é o comportamento em passeios, em lugares públicos, né? Tudo isso entra aqui um pouco nessa habilidade de se divertir, de recreação e de lazer. E por último, a gente tem as habilidades pré-profissionais e profissionais, que estão relacionadas a seguir instruções, ao uso de ferramentas, à organização do local de atividades, a preferência por tipo de atividades, onde eles vão conseguir escolher o tipo de trabalho que eles estão dispostos a fazer. Isso a gente vai avaliando tudo por aqui. Esse plano é um plano semestral que a gente vai revisitar de 6 em 6 meses. Vocês podem colocar ele de frente e verso, né? Imprimir ele de frente e verso. Mas eu confesso que eu prefiro imprimir assim, porque qualquer anotação que a gente for precisando fazer ao longo do ano, se as linhas aqui não forem suficientes, a gente tem essa possibilidade de ir escrevendo atrás, né? E comentando, colocando informações sobre outras coisas também, se a gente quiser, conforme elas forem acontecendo. Esse plano ajuda muito a gente a organizar as atividades, porque a gente vai ter uma ideia do que a gente precisa fazer. E naqueles momentos em que bate um desespero e a gente fala, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô muito cansada, eu não sei para que lado ir, como fazer, como ajudar meu filho. É nesse momento que a gente recorre, volta aqui, relê o que a gente escreveu. Talvez seja um momento, se for depois de 6 meses, né? Seja um momento de refazer, reescrever. Então a gente usa essa ferramenta de forma muito poderosa para ajudar os nossos filhos.